Olá, malta. Eu nem sei se ainda consigo fazer isto. Tive mais de um mês desaparecida do podcast. Ahm, mas acontece que tive 3 semanas na China. Daí a minha ausência. Claro que não é desculpa para todos os episódios que eu não publiquei antes, porque pronto, não é? Tive 3 semanas na China, mas não publico quase há 2 meses. 1 mês e meio, não sei. Ahm, mas primeiro do que tudo, quero pedir desculpa se ouvirem um barulho estranho, porque o meu irmão está no quarto dele, que é ao lado do meu, e está a jogar. Portanto, é assim, se têm irmãos que jogam, vão se identificar com gritos a meio desta gravação. Mas pronto, estamos de volta a este cenário. E porquê que eu tive 3 semanas na China? Essa é a verdadeira questão. Eu coloquei no Instagram do Conversas de Café que pedia desculpa pela ausência, mas que estava na China e que se quisessem acompanhar a viagem eu publicava sempre stories na minha conta principal, por isso, na minha conta pessoal, aliás. Por isso, quem me segue lá eventualmente viu esses stories, mas pronto. Como é que isto começou? Portanto, eu há uns tempos, foi em maio, acho, candidatei-me para ir à China, portanto recebi um e-mail da minha faculdade a dizer que estava aberto um concurso para ir 3 semanas à China gravar um documentário. Por isso eu concorri num dia e basicamente soube 3 dias depois que tinha de ir a uma entrevista e depois dessa entrevista recebi um e-mail a dizer que tinha sido selecionada, eu com outra rapariga da Lusófona também, e fomos selecionadas para fazer o documentário na China. Depois, a partir daí, foi toda uma burocracia de fazer visto. Eu fiz o visto para aí 1 mês e 1 semana antes de eu ir, porque foi logo, eu soube que tinha sido selecionada no dia a seguir, já estava a tentar fazer o visto, porque foi tudo muito depressa, aconteceu tudo muito depressa, porque eu fui para a China dia 19 de junho, e eu soube que tinha sido selecionada dia 15 de junho, por aí. Eu acho que foi por aí, porque eu sei que foi quando estreou o nosso 48 Horas no São Jorge, e eu acho que foi no dia 15 de junho, portanto. Estava mesmo muito mal em termos de ter o visto a tempo. Por isso eu deixei um bocado de lado o podcast e foquei-me em ir para a China. E isso também é um assunto delicado, porque como eu tinha ido 3 semanas para a China, a minha preocupação foi: eu vou ter de avisar a minha chefe que vou estar ausente durante 3 semanas, não é? Então eu falei com ela disse que não havia problema, ficava muito contente por mim, mas pronto, eu tinha de deixar todos os vídeos que eu supostamente teria de entregar nessas 3 semanas feitos previamente. Por isso eu, desde que soube que ia para a China até ir para a China, eu tive todos os dias a gravar e a editar os vídeos possíveis e imaginários, e até tive de deixar um vídeo para trás, portanto tive só de o editar quando cheguei da China. Então eu acho que isso foi muito estressante. Eu acho que essas semanas pré-China foi mesmo muito estressante para mim, porque eu tinha de deixar todo o trabalho feito para ir trabalhar para a China. Por isso eu estava assim um bocado estressada. Depois comecei a duvidar se queria mesmo ir para a China ou não, porque basicamente nós íamos com outra pessoa, eu ia com outra pessoa da Lusófona, mas a verdade é que nós íamos sozinhos. Eu não a conhecia, ela, a rapariga que foi comigo, que eu eventualmente fiquei amiga, não fala português, portanto ela está no mestrado, não fala português, e a minha questão nem foi, eu não estava preocupada com o inglês porque eu sei falar inglês, a minha questão era, ok, mas eu não vou comunicar com ninguém, meu amigo, estou a ver, porque ainda por cima na China são 7 horas de diferença, é um choque cultural enorme, então eu comecei sempre a duvidar um pouco se eu conseguia ou não. E claro que eu disse às pessoas, olha, quero desistir, claramente que não, não é? Mas eu lembro-me que houve um dia que eu virei para o meu namorado e estava tipo, mas porquê é que eu fui fazer isto? Tipo, porquê é que eu me candidatei para a China? Estão a ver?
E pronto, fiquei assim um pouco. Ou seja, eu queria ir, mas ao mesmo tempo tinha um pouco de receio. Como é óbvio, tinha receio. Eu acho que ir 3 semanas para outro continente com pessoas que eu não conheço de lado nenhum, com uma língua que é totalmente desconhecida para mim, eu acho que é normal ficar com receio. Mas pronto, eu eventualmente acabei por ir. Estive lá de 19 de junho. 19 de junho? Acho, sim, 19 de junho a 8 de julho, portanto voltei a semana passada. Um, e pá, queria começar por tipo, quais foram os meus choques culturais. Primeiro, a comida. Malta, a comida. Tipo, imaginem. Sim, eles só comem de pauzinhos. Já me questionaram isto várias vezes. Tipo, sim, só comem de pauzinhos. Ok, malta, é isso. E é difícil porque eu nem em Portugal consigo comer com pauzinhos, eu tenho que ter aquela molazinha, estão a ver? Então o que é que eu fazia? Eu tinha sempre um elástico a mais e enrolava-o à volta dos pauzinhos e os chineses adoravam, porque eles diziam que era super inteligente e eu tipo, mas como é que nunca tinham pensado nisto? Eles basicamente fazem o mesmo para as crianças, mas com a mola. Então pronto. Um, e pronto, mas acontece que eu acabei por experimentar muita comida. Eu odeio experimentar comida. E eu acabei por experimentar comida porque é super diferente da comida portuguesa. Não, comida portuguesa e europeia, não é? Por exemplo, na China nós, em vez de pedirmos um prato do que queremos comer ao almoço, eles pedem tipo uns 10 pratos e experimentam um bocadinho de tudo. Isso também foi uma coisa que me fez confusão na China, foi o facto de eles desperdiçarem muita comida, porque eles pedem sempre a mais e depois nem levam para casa, estão a ver? Eu acho que isso costuma um bocado ver. Por exemplo, eu às vezes não tinha fome e dizia, não, não quero comer. Eles tipo, não, não, mas come e depois se não gostares, fica para trás. Eu tipo, eu não vou pedir um prato de uma cena que eu não tenho a certeza se gosto, tipo um prato enorme, para depois, caso eu não goste, ficar aqui. Estão a ver? Por isso, acho que isso é uma coisa um bocado má, mas pronto. E acho que isso foi a pior parte para mim, foi a comida, mas eu nunca passei fome, atenção, eu nunca passei fome, eu comia sempre, ou seja, quando eu encontrei uma comida que eu gostava, eu tentava sempre comer isso, mesmo que às vezes tinha de variar, porque imagina estar 3 semanas a comer arroz com porco, que era o que eu gostava, mas pronto. Isso foi um choque cultural. Outro choque cultural foi a língua, sem dúvida. Eu tive 5 dias em Annecy, que foi onde eu gravei o meu documentário, e eles não falavam inglês. Só a minha produtora é que falava inglês, porque cada pessoa que foi para lá tinha uma produtora designada para essa pessoa e que ela falava inglês e ajudava-nos com toda a parte de documentário, a produzir documentário. Acontece que a minha produtora não falava assim uns inglês excelente, ela tinha de estar sempre no tradutor, então foi um bocadinho difícil, porque eu, durante 5 dias eu não falei sequer. Eu estava só ali a ouvi-los e eu não estava a entendê-los sequer, porque ninguém da aldeia falava inglês. Então não é que me custou um bocadinho, porque eu acho que foi aquele tempo em que eu parei e observei as pessoas, mas ao mesmo tempo custou-me não. Ou seja, eu que gosto tanto de falar, custou-me não ter ninguém para falar. Eu acho que, por um lado, senti-me um bocado sozinha, mas depois passou, porque depois, passado 5 dias, já estava de volta à cidade com as pessoas que eu conhecia lá, portanto já conseguia falar com elas, mas custou-me um bocadinho. E isso para dizer que, pronto, eu fui a Annecy, eu estive em Xiamen, Annecy e Beijing, nessas 3 semanas. Uh, não conheci nada, praticamente, só tive uma manhã para conhecer coisas. Fomos visitar uma ilha, mas de resto, eu tive de escolher um tema e eu escolhi o tema do chá. E eu acho que a minha experiência foi muito melhor do que o meu produto final. Eu acho que isso também era uma insegurança minha, que era, ok, eu tenho que fazer um documentário e eu tenho de escrever o documentário, tenho que realizar o documentário, tenho de editar o documentário, tenho que fazer sessão do documentário, tenho que fazer decor do documentário. Estão a perceber? Eu tinha de fazer tudo, e eu que sou uma pessoa que presto tanto tipo, a minha equipa e ter as pessoas que sabem fazer o que sabem fazer de melhor num projeto, foi super difícil para mim. Ok que eu faço vídeos sozinha, mas foi super difícil para mim não ter alguém
ou dar-me a opinião deles, ou dar-me ajuda num certo aspecto. Então eu senti-me um bocado desemparada nesse aspecto. E eu acho que é o objetivo deles. O objetivo deles é lançar-nos para um choque cultural e de ver o que é que sai dali. Estão a ver? O incentivo é isso. Tipo, vão, façam, eu quero a vossa perspectiva. E não há não há nenhum que esteja mau. Eles não acham nenhum documentário mau. Eles acham que foi a perspectiva da pessoa que o fez. Eu acho que isso é muito bom, porque eles não estão a julgar se é bom ou não. Claro que depois tem os prémios, e há pessoas que são nomeadas, há pessoas que não são nomeadas. Eu não fui nomeada para os prémios, mas eu acho que é isso de ver que eles estão mais preocupados com a experiência das pessoas do que propriamente o produto final. E isso é muito bom. E eu não paguei nada, portanto, eu tive as 3 semanas, voos, comida lá, tudo estava incluído na fundação que eles têm que proporciona este intercâmbio, basicamente. E nós éramos 70, por aí. Pá, éramos alguns, ainda éramos alguns. Portanto, estão a ver o que é financiar 70 viagens de 3 semanas destas pessoas. Por isso estou muito agradecida. Depois até a líder da fundação foi lá falar, muito querida. Um, e eu gostei mesmo desta experiência. Uma coisa que não é que me irrita, mas é que as pessoas, quando me veem agora, como viram o Instagram e souberam que eu estava na China, estão sempre tipo, então e como é que foi a viagem? E estão sempre à espera que eu diga, olha, a viagem foi incrível, mudou a minha vida, estou super agradecida. Tipo, não, eu normalmente digo, foi boa. E paro aí. Estão a ver? Porque as pessoas da viagem mudaram a minha vida. Tipo, as pessoas que eu conheci na vila que eu gravei mudaram a minha perspectiva em alguns pontos da minha vida. Eu sinto muito mais calma desde que fui da China. Mas, por exemplo, não achei uma viagem revolucionária para a minha vida. Estão a ver? Eu acho que as pessoas estão à espera que eu tenha imensa coisa para contar. Imaginei, eu fiz um documentário, eu passei uma semana fechada numa sala a editar, eu passei 5 dias na vila a gravar. Não foi esta coisa de conhecer a cultura chinesa. Eu conheci a cultura chinesa, mas não viajei imenso, estão a perceber? Então eu sinto que às vezes as pessoas estão à espera que eu, tipo, falo durante meia hora sobre a minha viagem. E a verdade é que não. A minha viagem foi boa e tocou-me, mas se eu explicar isso às pessoas, elas não vão entender da forma como me tocou. E então eu prefiro dizer: olha, foi boa, foi interessante. E eu até já disse, eu gostei das 3 semanas, mas não tenho interesse em viver na China. Acho que não é um. É uma cultura interessante, mas não é uma cultura que eu me vejo a viver lá. Estão a ver? Mas pronto, acho que é muito, muito quente e eu acho que logo aí é um não. E depois fui comida por mosquitos, mas pronto. Mas pronto, tenho isso a dizer. E tenho a dizer também que os meus amigos fizeram um episódio de um podcast. Porquê? Porque eles dizem que eu não estava cá, então que iam fazer um episódio, iam me enviar e se eu gostasse eu publicava no YouTube do Conversas de Café. E eles chamaram ao episódio Conversas de Chá, porque eu estava a gravar um documentário sobre chá. E eu ontem ouvi-o, pronto, só recebi ontem, eu ontem ouvi-o, gostei muito, não vou publicar no meu YouTube. Mas eu desde que vim da China eu sinto uma pessoa muito mais sentimental ou muito mais emocional, não sei. Acho muito mais sentimental. Porque é o ponto em que. É um pouco estranho para mim, porque eu tive 3 semanas sozinha, sem falar com ninguém, sem ter o feedback de ninguém, sem falar com as pessoas, sem partilhar. Isso foi uma coisa que eu percebi. Eu percebi que não gosto de viajar sozinha. E por mais que eu tenha viajado com outra pessoa, ela não era minha amiga, estou a perceber? Ela não é uma pessoa com quem eu esteja todos os dias e queira partilhar essa aventura. Por mais que eu tenha gostado de ter comigo e de viver com ela. Mas, não sei, eu acho que consegui aproximar-me das pessoas
estando fora de Portugal. Ou seja, eu comecei a dar mais valor porque não tive aquelas pessoas comigo 24 horas, 7 dias por semana, estão a ver? Então eu acho que, de certo modo, tornou-me um bocadinho mais humana e mais sentimental. E eu estou agradecida por isso, porque, não sei, eu agora, eu sinto que esta viagem me mudou muito mais em termos psicológicos e se calhar neste momento o que eu estou a achar é, ok, tenho de editar um vídeo, mas se alguém me convida para ir a um sítio e eu não estou com essa pessoa há muito tempo, eu se calhar há um mês atrás iria dizer não, tenho de trabalhar, agora eu iria dizer, ok, olha, vamos lá, que eu amanhã arranjo um tempo para fazer isto que tinha programado. Então eu acho que a minha perspectiva mudou aqui um bocadinho em relação ao meu trabalho. Porque eu tive estas 3 semanas sem contactar com ninguém e depois das 7 horas de diferença, tipo, já não conseguia falar com muitas pessoas. Então eu senti falta de ter essa comunicação e senti falta de ter esses momentos. Então agora estou a dar muito mais valor a isso. Estão a ver? Mas pronto, acho que isso foi um ponto positivo da China e tenho memórias inesquecíveis da China e estou muito agradecida por ter ido. E pronto, agora ainda estou a ver se mando o meu documentário para festivais, porque eu acho que não está assim tão bom para ir para um festival, mas vou ver, porque eu queria... O meu objetivo com o documentário não é ganhar uma data de prémios, o meu objetivo com o documentário era ir para festivais para... Ou seja, para estar em exibição em vários pontos do país, que é para as pessoas verem a cultura do chá na China. Não é tanto pela parte do que é que eu vou ganhar ou não, é mais por essa parte de dar a conhecer. Portanto, tenho de ver se vou fazer ou não. Depois, o que é que eu queria falar aqui mais? É que eu tinha aqui já... Pronto, depois, o que é que eu tenho mais para dizer? Que voltei da China e estou muito mais... Ou seja, eu há uns episódios atrás disse que estava à procura de estágio, estava muito preocupada com o estágio e que, na verdade, depois chegou a outro ponto em que eu disse vou fazer tudo primeiro do que é que tenho para fazer da faculdade e depois vou-me focar no estágio. E eu tinha amigos que é tipo, mas tens de procurar estágio porque não sei o quê, não sei o quê. E eu tipo, simplesmente não os ouvi e foquei-me no que eu queria. Ou seja, eu queria me focar no estágio só depois de acabar tudo a faculdade, de acabar tudo o trabalho, de ir à China, tudo. Então eu agora vim da China e foquei-me no estágio. E entretanto, venho aqui dizer que já tenho estágio e sinto que... Pronto, o meu telemóvel... já tenho estágio e sinto-me muito mais calma e senti-me muito mais calma durante este tempo em que eu decidi pôr esse assunto em stand-by para me focar nas outras coisas que eram importantes e não me focar logo naquilo e não me preocupar e não ficar ansiosa em relação a isso. Ainda estou a ver, claro, ainda estou um pouco... Agora estou a ficar um pouco nervosa em relação ao estágio de ok, quando é que começo, quando é que não começo, o que é que vou fazer, o que é que não vou fazer. Mas sinto que ter deixado isto para agora foi muito melhor para a minha saúde mental e para a minha ansiedade. Portanto, acho que é uma coisa que eu aconselho. Agora, se calhar, é o tempo de começar a pensar no estágio. Mas, se calhar, se quiserem ir de férias, vão de férias primeiro e depois façam o estágio. Na verdade, é como vocês quiserem, é como se sentirem mais confiantes, porque a verdade é que é uma coisa para vocês, não é? Tipo, o estágio vai-vos ensinar a vocês, não vai ensinar a outra pessoa. Portanto, eu acho que é pensar o que é que vocês querem e irem, mas pronto, isso era o que eu queria dizer, que como eu já tinha dito que estava à procura de estágio, como eu já referi que estava nessa etapa, venho agora dizer que já o tenho e estou muito feliz com ele. Era o estágio que eu queria, foi o único estágio para que eu só me lembro em inglês a palavra apply. O único que eu mandei e-mail, basicamente.
E estou muito feliz com isso, mas pronto, depois dou feedback se está a correr bem, se não está a correr bem, se era o que eu estava à espera, se não era o que eu estava à espera. Acho que isso vou fazer um episódio só disso, mas pronto. E pronto, outra coisa que eu queria falar para acabar é que neste momento estou a ver And Just Like That, que é o spin-off do Sex and the City. Já estreou a segunda temporada. Aconselho as pessoas a verem. Quem gosta de acompanhar Sex and the City já tinha visto a primeira temporada do And Just Like That. E estou a gostar muito, portanto recomendo. Segundo, eu sei que venho muito atrasada. E eu acho que vou fazer um episódio só sobre isto. Mas eu recomendo também Rabo de Peixe, que eu acho que toda a gente já viu, não é? Eu já vi mesmo muito atrasada em relação a isto. Mas eu sinto que vou fazer só um episódio sobre isto porque eu comecei a série a odiar a série. E agora eu estou tipo, sim, por favor. Acho que uma segunda temporada é tipo mesmo típica coisa portuguesa, que só vão fazer segunda temporada porque isto vai dar, estão a ver? Mas pronto. E outra coisa que eu queria dizer é que eu vi The Triangle of Sadness, vi no avião, e eu tenho a dizer que estava com muitas expectativas em relação a este filme, porque toda a gente estava a falar muito bem do filme. E eu sinto que fui com muitas expectativas, então quando estava no avião, fiquei assim um pouco desiludida. Mas eu recomendo, porque, ou seja, eu fiquei desiludida porque tinha muitas expectativas, mas ele mesmo assim é bom. Estão a perceber? Só que eu pensava que ia ser o melhor filme que eu já tinha visto. E não foi. Mas eu gostei muito e por isso recomendo. Outro filme que também vi no avião e recomendo, tipo, imenso, que foi mesmo bonito, foi mesmo bom, é com o Tom Hanks, que é o A Man Called Otto. E basicamente a história é sobre um homem, que é o Tom Hanks, que vive num quarteirão, não sei como é que se de chamar. Pronto, vive ali, não sei como é que eu vou chamar isto. Tipo, tem uma casa numa vizinhança, com uma vizinhança que toda a gente o odeia, porque ele está sempre a mandar. Tipo, aquele vizinho mesmo chato que toda a gente tem, estão a ver? E basicamente o filme começa com ele a tentar várias vezes suicidar-se. E depois descobrimos a razão pela qual ele quer morrer e descobrimos também, pronto, depois vem uma nova vizinha para a frente da casa dele e a partir daí cria-se uma relação e nós vemos toda aquela relação entre vizinhos e etc. Mas toda a premissa do filme de o personagem principal tentar morrer várias vezes e não conseguir, e nós percebemos o porquê dele querer morrer, é muito fofo. Isto é um bocado mal, né? Tipo, estou aqui a dizer que é muito fofo ver uma pessoa a tentar. Mas é a premissa do filme. Eu acho que isso está muito bom e acho que o tema é interessante e é novo. Acho que não tinha visto nenhum filme que falasse sobre isto desta forma. Por isso, e também fala um pouco sobre a solidão de uma pessoa mais velha e que pronto, teve perdas na vida. Eu acho que é mesmo muito bom e recomendo. Eu vi num avião já de regresso a Portugal e quando eu aterrei ainda me faltava tipo meia hora para o filme acabar, então quando eu cheguei a casa vi e gostei muito, portanto recomendo. Tom Hanks é sempre o Tom Hanks, estão a ver? Mas pronto, foi este o episódio, não tenho muito mais a dizer. Sabem que eu também gosto que estes episódios sejam curtinhos. E é isso, não sei se depois querem fazer mais questões para eu fazer um outro episódio sobre a China. Eu também não sabia muito bem o que havia de dizer, porque pronto, não é? Eu estive lá, ou seja, eu passei por todas essas coisas e não sei o que é que tinham curiosidade de saber. Mas pronto, foi isto. Espero que tenham gostado e espero conseguir voltar à regularidade do podcast. E deixem o tema da próxima semana, ok? É isso e até ao próximo.